Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Balanças e Taças, aquele podcast que você já está amando, tenho certeza. Então, se você curte o conteúdo que a gente traz para você a toda semana, dê o like, dê sugestões e também faça o engajamento compartilhando com todos os seus amigos e colegas que queiram conhecer um pouco mais sobre esse movimento da contabilidade, do balanço e das taças. Esse episódio de hoje é super especial, ele é alusivo ao Dia Internacional da Mulher. E a gente trouxe aqui uma mulher super especial que vai mexer aí com algumas informações que vamos trazer para você, mulher contadora, ou mulher que não seja da contabilidade, mas se identifique com o conteúdo. Fique aqui com a gente, dê seu like, indique para algumas mulheres que você queira apresentar, porque o papo hoje vai ser muito bom e você vai gostar. E aí, antes da gente começar a apresentar a nossa convidada, quero que as minhas amigas aqui, Rita, dê um oizinho. Olá, como já disse a Ivanete, hoje nós estamos aqui todas ansiosas, porque a nossa convidada de hoje, gente, não vou dar spoiler. Aguarde, fique conosco e dê o seu like e faça seus comentários. Não vou passar para a Jennifer, porque depois vai ser a câmera, vai dar lá o zoom nas duas, tá? Mas o nosso assunto de hoje são os arquétipos femininos e a comunicação autêntica. O que você identifica? O que você acha? Que seriam arquétipos, né? Mas antes da gente dar esse comentário e trazer informações sobre o assunto, eu quero que a minha querida amiga Jennifer se apresente e depois a nossa convidada especial. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Aqui a gente está bem ansioso, já começamos desde cedo. A Rita está dizendo aqui que hoje está quinta série. Tá bem Então quinta hoje vai série. ser muito bom. Bem quinta série mesmo. Renata Trindade, ela é maravilhosa. Eu vou logo dizendo, é minha mentora especial. Já fiz alguns testes com elas e assim consegui um equilíbrio. Não sou tão equilibrada assim, mas estou tentando me equilibrar, né? Dentro do que a gente pode, do que a gente faz, do que a gente conhece. Mas a Renata, ela é terapeuta integrativa e mentora de comunicação e oratória. E hoje a gente vai conversar assim um papo bem legal com ela, descontraído, porque é de mulher para mulheres, né? E os homens também podem participar, porque os homens também precisam conhecer as mulheres. E Renata vai se apresentar e eu vou logo dizendo para ela assim, Renata, o que são arquétipos? Olá, turma. É uma alegria estar aqui. Eu quero agradecer o convite, agradecer você que está assistindo a gente. Eu sou Renata Trindade, mentora de comunicação e oratória para mulheres. Desde 2015, eu me engajei nessa causa do protagonismo feminino. Desde o início do meu trabalho com desenvolvimento humano, com palestras de comunicação, eu venho com 20 anos de experiência e prática nessa área de comunicação e uni o autoconhecimento como uma forma da gente trazer mais força, potência, confiança, porque eu acredito muito que cada uma de nós tem uma voz que precisa ser colocada no mundo. Então, meu trabalho ele vai muito nessa linha do autoconhecimento, do empoderamento, mas de um jeito diferente do que é dito por aí. A gente vai falar já já sobre isso. Que legal, né, Renata? Porque essa comunicação feminina, como você traz, eu gostei, porque eu adoro essa fala do protagonismo, do empoderamento. Tem muitas pessoas que dizem assim, mas essas mulheres, né, elas querem tudo estar empoderada, pensando que a gente quer estar acima dos homens, mas Uhum. não. Essa fala do empoderamento que eu gosto também muito, Renata, a gente vê que é tomar posse de algo que a gente Perfeito. tem, de algo que a gente constrói, né? E aí, dentro dessa temática, a gente, no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente vê muitas mulheres que estão ali já com o seu conhecimento, com o seu avançar, com todas as suas técnicas já construídas, mas mesmo assim se retraem, né, dentro do seu processo. E esse tema que a gente traz hoje aqui, para falar um pouquinho dessa comunicação, de como a mulher pode se posicionar, né, nesse processo, aí eu gostaria que você falasse para a gente, né, nesse primeiro bloco, que a gente vai entender o que são os arquétipos, como essas mulheres que têm todo esse conhecimento podem se apoderar dessa técnica para se desenvolver. Aí você pode discorrer para a gente o que seria esse texto, do Com que ele certeza. envolve? Ele começou com uma angústia minha. Como é que mulheres tão competentes, inteligentes, que estudaram tanto, se prepararam tanto, ainda se sentem muito bloqueadas, travadas na hora de colocar esse conhecimento para o mundo, na hora de valorizar o seu trabalho, na hora, por exemplo, de colocar o seu preço e sustentar isso? Por que a gente não consegue trazer a nossa comunicação não só para falar bonito, mas para sustentar o nosso valor? Então, eu comecei a investigar isso porque em 2015 eu organizava encontro entre mulheres. Eu era embaixadora de um projeto grande no Brasil, da Ana Paula Padrão, que envolveu 500 mil de mulheres em todo o Brasil e até fora do Brasil. E aqui em Belém eu organizava encontros, a gente fazia vários eventos voltados para esse tema. E aí eu percebi uma coisa, que, primeiro, era muito difícil de trazer essas mulheres para esse momento. A gente fazia os encontros sábado à tarde e sempre tinha outra coisa para fazer. Ai, porque é o filho, porque é a casa, porque é o trabalho. E tudo bem, todas essas coisas são importantes, mas essa mulher não conseguia tirar um tempo para ela para poder fazer network feminino, para poder trocar informações, conversar.
E ao mesmo tempo tinha essa dificuldade delas se colocarem no próprio momento ali que era super descontraído, uma roda de conversa, e elas tinham essa dificuldade. Então eu comecei a investigar, estudar e me aprofundar muito nesse assunto, desenvolvimento feminino. Estudei muito história de gênero, e aí entrei também na psicologia feminina, né? Aí foi aí que eu comecei meu trabalho de pesquisar e depois fazer formações na área de terapia junguiana, que é o viés que eu entendi que ajuda melhor a gente nessa parte de autoconfiança, realmente da gente se empoderar de quem a gente é. E aí eu comecei esse mergulho para trabalhar esse tema, e foi aí que surgiu esse assunto dos arquétipos no contexto da mentoria. Fantástico. E aí, eu quero o conceito, Renata. Sim. Por favor, né? Porque a gente já está conversando, ela está segurando informação. Mas você falou, assim, algo bem interessante, né, meninas? Essa questão do network, da gente estar, ter esse tempo de estar juntas, né? Assim, bem off, mas mentira, que a gente está falando de rede social. A gente tem o grupo do rolê, né, meninas? Que serve justamente para a gente ter esse momento da conexão, da conversa. Claro que é um lado um pouco mais descontraído, né, meninas? Mas a gente também tem o nosso lado de network profissional. Não sei se as meninas querem comentar um pouquinho sobre isso. É o isso. grupo da Ciumeira, tá? Para quem ainda não sabe. Lá rola uns ciúmes assim bem bacana, mas nós, entre amigos faz parte, Esse né? projeto, eu assisti o primeiro podcast de vocês e eu vi que esse projeto nasceu desse lugar de conexão feminina, olha aí. Sim, Então é a isso prova mesmo. de que quando a gente se junta, a gente cria coisas grandes. Flui, né? E é assim, Renata, eu conheci você numa palestra, num encontro desses que eu não me lembro qual foi, feminino, né? E eu vi você lá. E eu logo no início eu olhei assim, eu digo, gente, mas ela é tão jovenzinha, e olha só, né, o poder que ela já tem de passar essa segurança pra gente, de que é importante a gente realmente tirar um momento, porque esse network, num sábado à tarde, isso é você tirar um momento para você. Que muitas vezes a gente, até entre a gente diz assim, a gente precisa. Né? Sempre vai aparecer alguma coisa, sempre vai aparecer algo para a gente fazer, até mesmo trabalho. Mas a gente precisa. É um momento que eu digo assim, aquele momento da Luluzinha, né? Que a gente fala, né? E o clubezinho da Luluzinha, mas isso é tão bom, porque o nosso dia a dia ele é tão corrido que nesse momento que a gente consegue realmente relaxar. Passar, sim, o network, que é a troca de experiência ali, que você faz parcerias, mas ao mesmo tempo aquilo é prazeroso, porque você está se divertindo. O nosso grupo do rolê também, eu não vou dizer que lá a gente também faz parcerias, porque lá nós somos um grupo de contadores, todos são contadores. É prazeroso e também nos dá retorno de parcerias, com certeza. Com certeza. E esse nome rolê, Renata, ele veio, a gente pensou muito, que nome dá a esse grupo de mulheres contadoras, né? Porque a gente faz o rolê aleatório. Pronto, a gente vai hoje. Também, tem amiga. homens, os maridos fazem parte, porque eles E outra apoiam a coisa, nossa causa, isso é bem muito aleatório. importante, né? Não é sobre separar, né, Ivonete? Não, é sobre unir. integrar. Integrar. Isso. E não é assim um grupo que a gente fale, Renata, só falando, né? A gente já tá em outro tema mais para vocês entenderem. Tá nos arquétipos, Tá Renata ligado, tá né? Não é aquilo de a gente tá se falando todo dia, não é. Não é aquilo de, ai, vamos. Tem algumas programações já assim, olha, daqui a tal dia, mas tem outras que são totalmente aleatórias. Do nada. Vamos fazer tal coisa? Vamos para tal lugar? E aí, quem tiver disponível, vai. Quem não puder, ok. A gente sente muito. Rola um ciúme. Rola um ciúme, mas fica pra próxima, entendeu? Mas Sei muito porque estão legal. olhando pra mim. Eu não sei porque a gente tá olhando pra Jenny Baby, né? Baby, no caso. Mas, enfim, gente, é isso. São essas conexões que a gente precisa ter. Legal. E antes da gente fluir para as próximas perguntas, eu quero saber, Renata, o que são os Que arquétipos? são os arquétipos? A pergunta que não quer calar. A gente não fugiu do tema, viu? Porque conexão feminina e arquétipo tá muito ligado. Arquétipo, eu gosto de fazer uma metáfora. Imagina que o mundo é um grande computador e tem vários aplicativos instalados. São aplicativos de fábrica, já estão lá. Aplicativos universais que todo ser humano em qualquer lugar do mundo tem acesso a esse aplicativo. O arquétipo, ele é um modelo de comportamento universal que qualquer pessoa reconhece. Então, quando você, por exemplo, está vivenciando de forma muito aflorada um arquétipo, a pessoa olha para você e ela identifica, ela reconhece. Quando a gente assiste um filme, isso é muito utilizado na arte, por exemplo, no cinema, né? Os heróis, sempre tem um arquétipo do herói, por exemplo, não tem? Tem. Sempre tem, que é aquela jornada do herói. Joseph Campbell, que foi um ator que pegou esse tema dos arquétipos junguianos e trouxe para a arte, né, para o cinema, ele trabalha essa jornada do herói, que é, ele tem um problema e de repente encontra um mentor, tem toda ali uma jornada de transformação. E o arquétipo a gente reconhece, é por isso que a gente gosta das séries, a gente se prende, né, nos filmes.
a gente se conecta imediatamente com uma pessoa. Por quê? Porque é um modelo de comportamento universal que você identifica. A gente vai entender melhor quando a gente disser quais são os arquétipos que a gente vai trabalhar mais pra frente. Mas, por hora, a gente fica com essa informação. São modelos de comportamento, para simplificar, tá? É mais complexo que isso, mas só para simplificar. São modelos de comportamento que são facilmente reconhecidos em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Então, vai fazer uma pergunta, assim, né? Eu já ia fazer uma pergunta aqui. Pode Não sei se eu fazer, já tá vou livre. pular, né? Já vou lá pra frente. E como eu vou descobrir qual é o meu arquétipo? Essa é a pergunta que todo mundo quer responder. Então, existem testes. Então, você pode pesquisar, tem os testes dos arquétipos universais, né? Então, você pode fazer esse teste. Mas, assim, não é que você vai identificar que aquele é o seu arquétipo e você tá presa naquilo, tá? Então, é um processo de autoconhecimento que é orgânico. Porque hoje também é importante a gente falar, a gente está num mundo tão acelerado e a gente quer respostas muito rápidas, né? E fórmulas para uma coisa que é tão profunda, porque o arquétipo, ele fala com a nossa alma. Ele é uma expressão da nossa alma, da nossa essência. Então, não é uma coisa que você só num teste você vai identificar. É importante que, assim como esse tema te traz muitos benefícios, a gente pode já falar quais são as vantagens de eu me apropriar, de eu conhecer os arquétipos e transitar por eles, Conhecê-los. né? Mas é importante que eu entenda que eu não preciso ficar presa num arquétipo e que também eu preciso respeitar o processo. Porque é um processo de eu ir me conhecendo, ir observando. Tem também métodos, por exemplo, na mentoria eu desenvolvi várias formas de você se conectar. Então, tem o teste? Tem, mas tem outras técnicas, outras formas também da gente abordar e a gente vai juntas entendendo quais são esses arquétipos. E a gente vai se identificando, né, Renata? E vai se identificando. A Ivonete sabe Aí que eu ela já disse, fez. meu Deus, a gente não tem, como você falou, a gente não conhece, denominar, não identifica de imediato. Mas quando a gente vai fazendo os testes e vão se apresentando as realidades, meu Deus, eu sou isso mesmo, né? Isso é bem legal. E o tema já foi estudado. Universidade da Califórnia, Harvard, tem um artigo também na Harvard Business Review que fala sobre os benefícios que as mulheres têm quando elas acessam esse conhecimento. Elas aumentam a confiança, aumentam a leveza, o bem-estar, saúde mental, redução de depressão. Então, assim, tem vários benefícios de você se apropriar desse Ela se assunto, apropria, que vão né? muito além de Se marca apropria, pessoal, isso é que verdade. também é maravilhoso, porque você também usa muito no branding. É como se eu estivesse me autoconhecendo, Renata, Total, fazendo uma total. análise, né? Isso. Porque eu digo assim, no momento em que eu sei qual é o meu arquétipo, não é que seja ele totalmente, porque tem influência de outros, não é isso? Isso. Mas eu vou me reconhecendo dentro daquelas características que ele vai e eu vou tendo mais propriedade sobre Perfeito. mim. É isso, porque quando você joga a consciência, você se apropria mais, você confia mais nas suas características. Vou dar um exemplo rápido aqui meu. Eu sou uma pessoa introvertida, eu sei que não parece quando eu tô falando, mas no geral eu sou mais introvertida do que extrovertida. Então, eu sou a pessoa que gosto de ouvir. Eu tenho uma sensibilidade aflorada para sentir as pessoas, para ler as pessoas. Isso me ajuda muito no meu trabalho. Então, assim, se eu achasse que para eu me comunicar bem, eu precisaria ser uma pessoa extrovertida, que fala muito, então que está o tempo todo socializando, eu não conseguiria me sentir confiante nesses momentos, por exemplo, de networking, de gravar vídeo. Por que eu trago essa confiança? Porque eu me aproprio de quem eu sou. Eu já sabia disso. Só que quando eu fiz um estudo sistemático nesse assunto, eu me apropriei com mais consciência, com mais intencionalidade. Então, isso ganhou força dentro de mim. Toda vez que eu tô querendo ficar nervosa numa situação mais extrovertida, opa, eu posso ser eu. Eu posso ser introvertida, me conectar, ser a pessoa sensível e mesmo assim socializar. Eu não estou presa. Muito pelo contrário, eu sou livre. Então, o arquétipo ele não é para prender você numa caixa, muito pelo contrário. É para te libertar. Muito bom. Maravilha. E fala um pouco sobre a questão de não só autoconfiança, mas quando a gente realmente sabe quem a gente é, a gente se sente mais confiante, né? Até para poder realmente. Uma característica muito forte que eu tenho, eu falo bastante, mas eu sou extremamente introvertida na hora da fala. Né? Então, e isso tem a ver exatamente com o autoconhecimento, com saber realmente aonde a gente pode atingir, não pode, onde a gente o posicionamento, né? Mas enfim. Que legal. Gente, E aí vem as perguntas, né? Vem as perguntas que a gente faz, porque eu me lembro, né? Vou fazer aqui o que aconteceu comigo, um caso bem prático. Eu passei um momento em que, apesar de pensar que me conhecia, mas vinham algumas inseguranças, né? Aquilo que a gente falou, eu me coloco naquela situação inicial em que eu comentei,
em que a mulher, às vezes, ela tem muito conhecimento, ela vai galgando o seu espaço, vai fazendo algumas conquistas, mas mesmo assim, ela ainda se sente insegura, né? Das oportunidades que podem surgir e até o medo de dizer assim, será que eu sou capaz de assumir aquela função? Será que eu sou capaz de me comunicar como estão querendo que eu me comunique? Porque tem pessoas que às vezes querem fazer de você uma pessoa que você não é, né? Mas você tem capacidade de chegar naquele lugar em que querem que você chegue ou que você mesmo quer chegar, do jeito que você é. Mas dá insegurança, né, Renato? Então, nesse momento em que eu me senti insegura, eu disse, não, eu preciso de ajuda. Porque vai chegar um momento que talvez a gente precise de ajuda. Não é, vamos dizer, não é uma terapia completa, mas é uma forma de terapia para que você possa se autoconhecer. E eu fiz com a minha querida mentora, que eu digo para ela que ela é eternamente minha mentora, Renata, uns testes, né, Renata, em que a cada momento em que a gente ia passando pelas etapas, eu ia me surpreendendo, dizer, mas eu sou às vezes durona, eu sou sistemática, né? Eu preciso realmente, eu tenho essa necessidade de estar tudo sistematizado na mente e no papel. Eu penso que eu não sou organizada, mas eu sou organizada do meu jeito, né? E quando eu fui descobrindo isso com a Renata, eu comecei a perceber o quê? Que realmente eu fazia uma imposição até maior, porque às vezes a gente corre o risco de cada vez mais aquilo aflorar, Renata. Com certeza. Depende da fase da vida, depende dos desafios que se apresentam para ti naquele momento, entendeu? Então, com certeza, o arquétipo ele pode aflorar. A gente, como eu disse, não está preso em apenas um arquétipo. Inclusive, faz muito sentido que a gente conheça os diferentes arquétipos para se apropriar em certas situações em que a gente precisa de um ou outro. Por exemplo, se eu vou para uma situação de socialização, de repente me apropriar de uma Afrodite, que é a gente está aqui já dando spoiler, né? Spoiler, né? Vamos dar spoiler. Mas, de repente, eu me apropriar desse arquétipo pode me ajudar a socializar, me conectar, trazer meu carisma para o jogo. Isso me ajuda, isso me dá confiança. Então, também serve para isso. Não só para eu saber o que faz mais sentido para minha essência, mas o que eu posso usar de recursos quando eu preciso lidar com algum desafio ou realizar um projeto, realizar um objetivo, trabalhar um projeto novo no meu negócio, abrir um novo negócio, encerrar um ciclo, começar um novo ciclo, por aí vai. Bom, acredito que como a Renata já traz para a gente, né, essas questões. E Renata, uma pergunta acho que bem importante. Como que a gente consegue, né? Porque assim, a gente tem vários momentos de desafio na nossa vida, como você disse. E a gente muda, né? A gente percebe que conforme os anos vão se passando, a maturidade vai chegando, a gente percebe que o comportamento, o posicionamento também vai mudando. Isso não significa que a gente está saindo da nossa essência, né? Significa que a gente talvez esteja só melhorando ou evoluindo algum tipo de comportamento, né? Mas como que a gente conseguiria utilizar isso dentro de uma carreira, né? Uma evolução, um plano, uma mudança, né? Realmente de plano de carreira. Entendi. Uma profissão nova, uma carreira diferente, ou então Eu um digo, projeto. Fortalecimento da assim, carreira, né? mais por uma questão assim, a gente nunca inicia por cima, né? A gente sempre vai iniciando, vai tendo o conhecimento, vai tendo expertise, mas eu percebo assim que tem pessoas, né, que já tem anos de experiências, mas não desenvolvem um plano de carreira, né? Continuam do mesmo jeito, né? Assim, e a gente percebe que tem um pouco dessa questão também do autoconhecimento, porque a gente percebe que algumas pessoas estão ali do mesmo jeito, mas são frustradas, né? Por não conseguir realmente se autoconhecer, não conseguir realmente ter um posicionamento. Isso tem um pouco a ver, assim, realmente da gente trazer esse autoconhecimento, saber qual é o nosso arquétipo para a gente poder se desenvolver? Com certeza. É um ponto de partida importante para você entender, por exemplo, o que você pode melhorar fazendo o que você já está fazendo, ou então você perceber um ciclo se ele está se fechando, porque às vezes a vida é cíclica. Inclusive, a ciclicidade, ela é um aspecto importante da psique, da alma feminina e do corpo feminino também. O nosso corpo é totalmente cíclico, certo? O corpo da mulher é totalmente cíclico. Então, quando a gente se conecta com os ciclos, e o arquétipo ajuda nisso também,
porque você entende quem você é naquele momento, o que faz sentido para você, o que não faz. Então, também te ajuda tanto a iniciar novos ciclos, fechar ciclos antigos, com mais coragem, com mais leveza, porque as coisas não precisam ser. As coisas podem ser graduais, elas podem ser planejadas, conversadas, né? Então, ajuda muito. E ajuda também quando você vai trazer uma nova carreira, uma nova profissão. Por exemplo, na mentoria, tem um tipo de mentoria que eu ajudo a pessoa a criar a mentoria dela. Então, criar o método. A gente sempre investiga arquétipo para entender o que essa pessoa tem que é o único que ela pode colocar no método dela. Qual é a essência Pra que ela ser pode colocar? diferenciado. Isso, porque, por exemplo, você vai fazer uma mentoria de contabilidade. Claro que tem a parte técnica. Porém, a pessoa vai fazer a mentoria contigo porque, de alguma forma, ela enxerga em você alguém que pode guiá-la. Ela olha, e existe uma projeção até, entendeu? Ela olha, nossa, eu admiro a Rita. A Rita é assim, ela é uma pessoa muito risonha, simpática, executora. Ela, às vezes, não fala com essas palavras, mas ela, intuitivamente, ela sabe. Eu quero que a Rita me mentore. Então, se a Rita, como mentora, né, um dia que ela quiser ser mentora, ela entender qual é o arquétipo dela e aproveitar isso de forma intencional na comunicação dela, entendeu? Para atrair, se conectar com pessoas que vão realmente aderir melhor à mentoria dela, olha aí que interessante. Aí já é uma forma intencional, né? Legal, isso. bem legal. E tem um detalhe importante, que, né, na verdade, de dúvida mesmo. O arquétipo, ele não necessariamente é só comunicação, certo? Não, ele é um assunto muito mais amplo. Pois é, porque é o seguinte, a gente percebe que a gente tem um posicionamento, a gente tem exatamente o arquétipo, né? A gente se conhece muito aqui, eu e as meninas. A gente sabe exatamente como uma se comporta, como que ela, qual vai ser o posicionamento delas, como que é na vida profissional, como é fora da vida profissional. A gente se conhece muito, né? Mas a gente sabe também que até na falta de comunicação, no calar, a gente tá ali sabendo Comunicando. comunicando, exatamente. Mas é mais ou menos isso, né? Então, Sim, assim, sim. a gente pode dizer que isso é um arquétipo, também é uma característica do nosso arquétipo. Então, pode ser que seja um arquétipo ali se expressando. Intuitivo? Um lado intuitivo, É porque digamos nesse assim. caso que ela falou, é uma amizade, vocês já se conhecem. Sim. Então é aquela coisa de amiga. Eu não preciso Só do nem falar olhar. nada, a gente só se olha, a gente já sabe que. Mas às vezes, inclusive no trabalho. Ontem, conversando com uma pessoa, essa pessoa me falou assim que. Eu vou falar alguma coisa assim pessoal, tá? Mas a pessoa falou assim, que dava pra eu saber, essa pessoa disse pra mim, dá pra saber quando a tua bateria já tá acabando. Quando você já quer parar de falar, quando você já quer ficar sozinha, já dá pra saber. E realmente, assim, eu me comunico bastante, porém, assim, para se concentrar em trabalho, eu não quero ninguém falando comigo. Então, assim, já dá para saber, na comunicação, já dá para saber o momento que eu já tô querendo parar de falar, né? A pessoa falou exatamente isso para mim. Isso aí são as tuas expressões, tanto a tua expressão corporal, porque o nosso corpo comunica muito. Então, você já vai, por exemplo, você tá fechada para conversa, o teu corpo já mostra isso. Se a pessoa estiver observando, se ela também estiver presente, porque pra gente ler uma pessoa, a gente precisa estar presente. Se a gente estiver muito na mente, muito atordoada, a gente não consegue. E também a pessoa te conhece, então isso ajuda muito, né? Então o teu corpo, a tua expressão, as tuas microexpressões também vão comunicar que tu não tá aberta para conversar naquele momento. E aí a pessoa vai fazer essa leitura. Só que não é uma coisa consciente, não é que nem a Renata tá falando aqui. As microexpressões, a pessoa não pensa nisso, ela só olha e ela já percebe. É um pacote de informação. Isso ajuda muito a explicar arquétipo, inclusive, de uma forma mais profunda. O arquétipo ele é como se fosse um pacote de informação, ele não precisa de verbalização. Por isso que ele é uma forma tão potente, por exemplo, da gente ganhar confiança. É por isso que eu segui esse caminho. Porque, para mim, é muito mais simples, embora seja, claro, ele precise de processo, mas é muito mais simples eu ajudar a pessoa a se conhecer, a se apropriar de quem ela é, e aí, naturalmente, a oratória dela. Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô usando, né, gestos, eu tô colocando uma entonação, eu tô dando ritmo pra minha fala, mas eu não tô pensando em nada disso. Eu tô aqui muito apropriada do meu arquétipo, dos meus arquétipos, para poder expressar a minha mensagem. Isso também tem a ver com posicionamento, como você falou. Eu também sei muito bem meu posicionamento. Então, isso também faz com que a minha comunicação flua. Então, daí é que vem a conexão entre os temas, entendeu? Porque se eu ficar decorando muitas regras de como falar, eu fico mais nervosa. Com Sim, certeza. perfeito. Com certeza. Entendeu? Foi E também tem o que a gente falou na semana passada com a professora de oratória, que estava aqui, a nossa mestra de oratória, né? Que eu falei para ela assim, eu disse, olha, já é meu que quando eu falo, eu vou gesticulando, né? A minha mão fica, mas sabe assim, quando
tu te sente mais segura dessa forma de passar a tua mensagem, diferente de que se eu ficasse só ali parada, eu acho que eu ia me perder no tema. Porque é o teu jeito. Porque você é o meu expressiva. jeito, eu sou expressiva, é como Isso. você falou agora. Não adianta eu querer mudar. Uma vez eu até disse para ela, eu disse, Vanete, eu tô tão chateada com determinadas situações que eu acho que eu vou mudar. É. Eu vou ser uma pessoa muito séria agora. Não vou mais Parece que ficar... olha a comunicação Não, autêntica. não vou mais ficar sorrindo o tempo todo, porque as pessoas acham que, sei lá, tá incomodando. Então, eu não 5 vou... minutos depois, Não, a Rita Direira de novo. eu digo para ela assim, ela fala, amiga, eu não vou fazer assim. Eu falo para ela assim, amiga, seja a Rita. Amiga, seja a Rita, você é a Rita, então seja a Rita. Agora, uma coisa interessante, verdade. a adaptação também é importante. Quando a gente se apropria dos arquétipos, também não quer dizer que eu vou ser rígida, não, eu sou assim, pronto. Não, a gente também olha o outro. Eu sempre digo que a comunicação, na minha metodologia, eu chamo de triangulação, tá? É o triângulo. Por quê? Tem eu, tem o outro e tem a intenção, a mensagem que nos conecta. Então, eu observo qual é o propósito, por exemplo, a gente está aqui no podcast. Propósito, passar uma mensagem para o público, principalmente feminino, mas também para todos que estão acompanhando, de confiança, de trazer esse empoderamento ao falar, ao se expressar, esse posicionamento, né? Tem eu como mentora, tem as entrevistadoras, então a gente se conecta com esse propósito comum. Então, quando eu sei quem eu sou, eu estou bem apropriada dos meus arquétipos, dos meus valores, enfim, tem outras coisas também que a gente investiga, né, Ivonete? Eu consigo estar na minha linha, no meu eixo, mas eu também não fico rígida aqui, porque eu também tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para o público, eu tenho que entender a mensagem. E é por isso que comunicação é um tema desafiador pra gente, entendeu? Porque é mesmo complexo. Não é só você, tem o outro, tem a mensagem, tem a intenção, tem o contexto. Tudo isso é comunicação. Então, sim, você vai se manter no seu eixo central, mas, eventualmente, você vai... Eu tô fazendo com o corpo, tá? Eu tô falando com o corpo aqui, ó. Você vai... Tem o seu eixo. Aí você vai fazendo assim, ó. Você vai dançando também para o outro também te entender. Para que você possa ser compreensível, para que a sua fala possa também ser bem recebida. Um dos pontos importantes, assim, eu pensando aqui agora, a gente conversando sobre isso, é que a gente tem uma mania de falar assim, não, mas esse é meu jeito. Esse é meu jeito de ser, né? Só que a gente se prende a essa fala achando que a gente pode ser só dessa maneira. E aí, trazendo um pouco para o assunto que a gente tá falando, né? Sabendo o conceito do que é arquétipo e tudo mais, a gente conhecendo exatamente nossa característica do nosso arquétipo, a gente consegue explorar sem se prender no quem eu sou naquele momento. Até porque a vida, ela não se adapta ao nosso jeito. A gente precisa se adaptar até por uma questão de aproveitar as oportunidades, né? A gente, assim, eu não sou muito de falar, não. Só entre os amigos, assim, mas se eu precisar falar, eu vou precisar falar. Eu preciso me adaptar e preciso conhecer o meu arquétipo para que eu traga exatamente uma fala autêntica de quem, de como eu posso explorar. Não sei se eu tô falando alguma besteira, mas eu tô pensando nisso agora. Perfeito. E me dá um gancho, se tu me permite, de falar que a autenticidade, a gente confunde a autenticidade com falar o que quer na hora que quer. Não, A autenticidade também é responsabilidade. Então, muitas vezes eu sou assim, porém, naquela situação, naquele contexto, eu também preciso ter uma negociação, eu preciso negociar, ser estratégica. Porque esse é um assunto tão profundo, né? Que fala de essência. Sim. Eu amo unir esses dois mundos, que as pessoas insistem em separar. Que é o mundo interno e o mundo externo. A estratégia, a razão e a emoção. Nós somos tudo isso, não está separado. Por isso que na minha mentoria, por exemplo, eu falo estratégia e a parte interna. Verdade. Eu amo unir, porque não está separado, as coisas estão conectadas. Né? Porque se a gente perceber, né, Renata, em cada ambiente, a gente acaba sendo um pouco diferente. Isso. Porque, claro, se eu situação, né? eu estou num ambiente onde está acontecendo um evento profissional, né, aquela postura tem que ser mais séria. Agora, se eu estou num ambiente, numa conversa extrovertida, aí você já é aquele seu jeito mesmo de... então, como vocês falaram, não é que eu síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, tá? Mas é você
saber trabalhar esse arquétipo em cada situações. No momento eu posso ser lá a heroína, como você falou, no outro momento eu posso estar desenvolvendo o meu outro arquétipo e assim sucessivamente, não é Posso dar isso? um exemplo prático disso? Sim, Que sim. muitas de nós querem ir pro digital, não é? Isso. Então, quando a gente vai começar a se posicionar na internet, começar a fazer vídeos, aí existem muitos professores, todos muito bons, falando coisas diferentes, né? Mas, às vezes a gente pensa o seguinte, mas eu não vou fazer um personagem, não é? Eu não Sim. quero ser um personagem. Isso faz sentido. Por quê? Uhum. Não faz sentido que eu encarne um personagem totalmente diferente, nós que somos... Eu tô falando assim, de nós empreendedoras, profissionais liberais, a gente coloca ali a nossa marca pessoal porque, no fundo, a gente tá buscando promover o nosso trabalho, certo? Então, não faz sentido que o cliente veja uma pessoa na rede social e quando encontra a gente presencial, seja outra pessoa totalmente diferente. Então, sim, faz sentido. Porém, eu preciso também entender que eu nunca vou ser no digital da mesma forma que eu sou na minha casa. Da mesma forma que eu sou, por exemplo, no presencial. Que sim, eu preciso dar um contorno para isso, eu preciso colocar alguns limites para isso, até para eu proteger minha saúde mental, até para eu proteger também a minha privacidade. E cada pessoa tem o seu grau de quanto ela quer mostrar, o quanto ela não quer mostrar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa bastante reservada na minha vida pessoal. E tem pessoas que são menos, ok, não tem certo e errado. Tem aquilo que é bom pra você e que faz sentido também pro teu negócio, pro teu projeto. Por que que eu tô dizendo isso? Porque quando você vai pra internet, sim, a autenticidade ela é importante, porém os limites também são. E os limites quem diz é você. O quanto você mostra, o que você mostra. Não é que o que você vai mostrar. Então, você, de certa forma, você tá sim montando um personagem. Certo. Que legal, Renata. Uma persona, melhor dizendo. Persona, várias reflexões. Gente, que tema maravilhoso, né? A gente fica muito triste, né, meninas, quando a gente está Finalizando. quase finalizando. Mas antes da gente finalizar, chegar no nosso encerramento, Renata, comportamento e personalidade. São coisas diferentes? E você pode dar exemplos para a gente de comportamento, já trazendo assim, alguns exemplos dos arquétipos, porque a gente aqui está querendo se saber mais ou menos. Falar os arquétipos. Exatamente. E esses arquétipos ligados a essa parte Sim. do comportamento, da personalidade, até para a gente se entender e Muito o público bom. também que estiver ouvindo a gente também se identificar. E só para vocês saberem, a gente, antes de começar, a gente decidiu fazer uma analogia dos arquétipos. De com quem? quê? Das deusas! Então, Renatinha, você só sai daqui depois Tá bom. desse teste. Vamos lá. Tem várias formas. Os arquétipos não são as deusas, tá? Mas existem formas mais lúdicas da gente poder se conectar com esse assunto. Porque, como eu disse, arquétipo é universal. Existe um livro chamado A Deusa Interior, Desperte a Sua Deusa Interior, que ele fala das 6 deusas. E cada deusa representa um tipo de personalidade, de forma de ser, de se expressar no mundo, né? A Ivanete perguntou sobre a diferença de comportamento e personalidade, né? Então você imagina o seguinte, comportamento é uma camada mais externa, é aquilo que as pessoas veem, aquilo que eu expresso, que eu coloco para fora. É por isso que as pessoas conseguem identificar mais fácil o comportamento, porque aquilo que eu faço é como eu reajo às situações, é como eu sou geralmente e me expresso no mundo. A personalidade, ela é um pouco mais, imagina-se uma cebola, né, tem várias cascas, ela tá um pouco mais profunda. Então, ela ainda é uma casca, porque ela é uma persona, uma estrutura que eu uso para viver no mundo também. Mas ela tá mais escondidinha, ela é mais a essência, tá? Então, essa é a diferença. E é legal que eu conheça um pouco desses dois assuntos. Porque eu entendo qual é a minha essência e como é que eu expresso ela no mundo. Que tem a ver, né, Renata? Exato. E aí eu consigo fazer essa brincadeira. Porque, às vezes, nem tudo que é da minha essência eu expresso no mundo. Sim. E aí, às vezes, tem uma coisa da minha essência que é maravilhosa, que, inclusive, é um diferencial no mercado que eu não estou comunicando. E aí o que que acontece? Eu acabo me igualando a todos os profissionais que fazem o que eu faço. Então, entender a essência não é um assunto romântico só, não. Que às vezes as pessoas acham, né, que é um assunto que vamos lá abraçar árvore. Amo abraçar árvore. Nada contra. Mas não é só isso. É você se conectar, inclusive, com os diferenciais que você pode expressar de forma estratégica no mercado depois, né? E o que você já expressa é o que as pessoas já vão reconhecer naturalmente, como elas já vão te ver. E aí, falando das deusas, que foi o tipo, né, escolhido aqui para a gente poder falar dos arquétipos, a gente pode trazer 6 deusas aqui para nossa conversa. E aí, a gente tem a deusa que é mais fácil de identificar nas mulheres, que é a deusa Atena. Então, a Atena fala de estratégia, de sabedoria, de lutar por uma causa. É a deusa guerreira, é a deusa que faz acontecer.
Então, alguém aqui se identifica com esse arquétipo da Atena? Eu acho que sim. Olha, Todas. antes de começar, eu joguei aqui no chat GPT para saber que é o nosso, inclusive, né, o próximo tema, né, que nós vamos falar. Estou dando já spoiler aqui, mas eu joguei aqui no chat GPT até para entender um pouco quais são as características com base na analogia que a gente está fazendo, e deu Atena. Olha aí. Atena é muito comum em nós mulheres porque a gente vem de um período histórico em que a gente começou a entrar no mercado de trabalho, a gente precisou furar uma barreira, porque até então o mercado não era nosso. Então, se a gente for ver na história da mulher, é muito recente que a gente, né, falando historicamente. Então, a gente precisou se apropriar muito da Atena para ir para a luta, para ir para a guerra, entendeu? Para poder ser respeitada, porque senão nem olhar pra gente. Então, a Atena é muito comum ter por conta disso, Jennifer. A gente tem muito Atena forte. E aí cabe esse estudo de ver a Atena, é importante, mas saber se ela é um arquétipo ou se ela foi um mecanismo que eu desenvolvi para poder ser vista e respeitada, entendeu? Porque muitas vezes Ou então, até a característica realmente da mulher, de estar ali sempre organizando, sendo estrategista, né? Dentro mais dentro de mental, casa, né? Dentro, Isso. sim. Mas existem mas outros vamos modelos, à né? próxima? Vamos pro Ah, próximo, porque vamos pra eu tô próxima. aqui olhando pra Atena, tá? E cadê o meu lado aí mais feminino? Vamos Afrodite. olhar. Afrodite, Afrodite, olha. Aí quando a Afrodite. gente fala de Afrodite, Afrodite, ela é muito deturpada, né? Porque Afrodite fala do amor, do carisma. Então ela fala assim de uma sensualidade, dessa conexão com o corpo, mas vai muito além do que se diz de Afrodite, como a deusa da beleza nesse sentido que hoje, né, o mundo olha. Mas Afrodite, ela fala da capacidade de se conectar com o outro. Então toda vez que você precisa disso, ou você é aquela pessoa que tem essa facilidade de ler as pessoas, de se conectar, às vezes até antecipar o desejo das pessoas, né? Quando isso é feito de forma saudável, claro. É muito interessante porque isso é a Afrodite. Tem mulheres que têm essa Afrodite. E claro, elas podem, essa mulher que tem a Afrodite mais forte nela, ela também pode ser aquela mulher que ela tem assim uma coisa, um borogodó. Na forma dela de se vestir, de falar, de andar. Claro que isso já é um pouquinho para estereótipo. Arquétipo é diferente de estereótipo, tá, gente? Isso é muito importante de falar. Mas conecta. Mas pode conectar. São Nem toda Afrodite vai contrários. se expressar assim, com decote, não. Isso aí já é o estereótipo, tá? Ah, tá. Mas a Afrodite traz essa coisa da conexão, da capacidade de lidar com o outro, de atrair o outro, de ser magnética. É muito boa para comunicação, inclusive, a Afrodite. Ai, que bom, né? Olha, Vamos ser Afrodite também, meninas. Atena, pouquinho. Afrodite, tá tudo aqui. Todos A gente estamos tem toda Hera. um pouco de Já ia cada. falar de Eu ia Hera. falar Estamos também, conectadas. porque deu isso daí também no meu. Hera é a rainha das deusas. Então, Isso, ela eu. fala de liderança. É a mulher, sabe aquela mulher, inclusive nas famílias, a mulher que tem Hera muito forte é aquela que é a mãezona, é a que organiza tudo, é aquela que tem palavra de poder na família, inclusive. Todo mundo respeita. Ninguém desrespeita uma Hera. Verdade. Porque ela sabe impor a sua liderança, ela tem muita liderança. E geralmente ela é muito parceira do masculino. Hera tem essa característica. Então, ela geralmente ela se associa, por exemplo, ao seu marido, enfim, a alguém, a um homem, e ela faz a coisa acontecer junto. Ela tem muito essa parceria. Isso é muito da Hera também. Mais uma, tem mais outras? Tem Temos outras que a várias. gente pode Tá, falar? temos a Perséfone. Perséfone. Perséfone, ela fala de espiritualidade, da conexão com a sua intuição, com a sua voz interior. Então, tem mulheres que têm isso muito forte, que são mulheres que elas são sensitivas, elas chegam no lugar e elas já sentem o ambiente, a energia, a conexão. Então, a Perséfone, ela traz essa conexão com o mundo do inconsciente. Ou seja, com aquilo que as pessoas, a gente não vê materialmente, mas a gente sente, porque todo humano, a gente tem um equipamentozinho de um radar. A gente pode não estar vendo, mas a gente sente a energia dos lugares, das pessoas, não é? A Perséfone, ela é o arquétipo que expressa melhor isso. Essa conexão com o mundo interno, com o feminino, essa conexão com a intuição, com a sabedoria interior. Toda vez que você está precisando se conectar mais com a tua própria voz, Perséfone é a deusa para isso. Gente. Renata, a gente tem um pouco de cada. Sim. Temos. E esse Pouco aqui é o de cada barato. uma. Temos todas esse é o ponto. Pronto. Que nós não precisamos viver fragmentadas. Eu vou dizer aqui para você que está assistindo agora. Você não precisa ficar fragmentada. Você é uma mulher inteira. Então, os arquétipos, eles não servem para te prender. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito. Muito cuidado com as regras rígidas, com os padrões rígidos e estereótipos que tentam rotular a gente. Que tentam te vender. Por exemplo, para você ser uma profissional de respeito, você tem que ser assim, assim, assado. Ok, existem certos princípios que é importante a gente respeitar, ninguém vai ser ingênuo. Porém, nós temos várias formas de ser respeitada. Mulher de sucesso.
que vem na tua cabeça quando tu pensa em mulher de sucesso? A mulher do terninho, é o arquétipo da governante, não é? Da Atena, que é lindo, que é incrível, mas não é o único. Tem outras formas de se expressar para você também ser respeitada sem precisar perder a sua identidade. Então, você não precisa se fragmentar, muito pelo contrário. Você pode passear por essas deusas e se apropriar delas em momentos diferentes que vão te demandar também desafios diferentes. Com certeza. Uau, meninas, maravilhoso. que maravilha, gente. Maravilhoso. Esse papo com Renata Trindade trouxe pra gente assim várias reflexões e conhecimento, né? Porque o autoconhecimento é muito importante. E esse balanço, né? Falando aqui, trazendo para nossa analogia de balanços e taços, esse balanço faz com que a gente faça toda essa reflexão do nosso comportamento feminino, da nossa personalidade, como a Renata falou, não podemos pensar de uma forma única, porque a gente pode ter o fragmento de cada uma delas, né? Eu posso ser uma Atena, uma Hera, uma Afrodite, uma Perséfone, qualquer uma das deusas, no momento em que for necessário eu ser, né? Então, a gente vai brindar hoje a essas mulheres, né, que de certa forma se sentiram prejudicadas, rotuladas, forçadas a serem quem elas não são, e que elas possam, a partir desse papo, né, desse episódio, elas possam se conhecer e, a partir daí, tomar posse, se empoderar, ser protagonista das suas próprias histórias. Então, um brinde a elas. Ivanete, e Rita e Renata, que estão aqui, se vocês fossem um vinho, vocês seriam que vinho? Um Merlot encorpado, um rosé vibrante, leve. Um melô empapado. Você, Acho que seria um Cabernet. a nós mulheres. A nós, mulheres. A nós mulheres.